passado a gente começou lendo Josué capítulo 24, uma decisão que Josué colocou diante do povo, de temer a Deus, de servir. Bom, se vocês não querem servir a Deus, ele foi bem claro, se vocês não querem servir a Deus, escolham a quem vocês vão servir. Porque nós vimos que serviço é o contínuo, a gente está sempre servindo a algo, sempre servindo a alguém. Nós vimos aquela expressão do Paul Tripp dizendo que existe aquela guerra entre o reino de Deus e o reino do ego, e a gente tem que saber a quem a gente vai servir. Jesus mesmo disse que a gente não poderia servir a dois senhores. Ou a gente vai servir a um, ou a gente vai servir a outro. E a gente servindo a um desagrada a outro, e a gente servindo a outro desagrada a um. Por quê? Porque a gente tem que estar sempre quando Josué coloca isso. Eu quero ver com você hoje o valor de servir. Por que servir é tão importante e por que a gente pode caracterizar isso como adoração. Servir a Deus é um privilégio por algumas razões. Letra A, aí na sua apostila, nós fomos chamados por Ele para sermos instrumentos da sua vontade. Então, quando a gente está servindo a Deus, aleluia, a gente está servindo a vontade dEle. Nós estamos sendo instrumentos da vontade de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1. Pode ir lá comigo? 2 Timóteo, capítulo 1. Do verso 7 até o verso 11. Olha só que interessante, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Isso aqui é muito legal. Participa. E ele fala, participa comigo. Depois ele fala, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Gente, isso aqui é demais. A gente saber que nós estamos servindo juntos. E tem algo pelo qual nós estamos fazendo, que é o quê? O Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de libertação, o Evangelho de liberdade, sabe? O Evangelho de vida, o Evangelho que traz revolução na vida das pessoas, ao ponto de trazer transformação para que Cristo seja visto na vida das pessoas. E é isso que nós estamos pregando. Quando nós falamos sobre adoração, nós estamos falando sobre essa transformação que glorifica a Deus. Então, parte do nosso serviço é contribuir com que pessoas possam ser transformadas pelo Evangelho para que a vida delas possa glorificar a Deus. Então pensa nisso, quando você estiver servindo uma pessoa, lembra que o seu ato de adoração em servir, ela de alguma forma ou de outra vai ajudar com que a pessoa seja transformada para a glória de Deus. E Paulo está falando assim, serve comigo, participa comigo, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Manifesta agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E eu digo para você, não é a sua igreja que chama você para servir. Tem muita gente sentada no banco da igreja, eu tenho um chamado, Deus me chamou para isso, mas a igreja nunca me chamou, o pastor nunca me chamou, porque não é o pastor que chama. A Bíblia diz que Deus nos salvou e Ele nos chamou. O espírito de adoração habita dentro de nós. E quando nós entendemos que esse espírito de adoração é um espírito que nos leva a responder, eu preciso responder a Deus com a minha chamada, eu preciso responder a Deus com os meus talentos, eu preciso responder a Deus com aquilo que eu tenho. Eu e você fomos chamados para responder, e o nosso serviço é uma resposta prática àquilo que Ele nos chamou para fazer. Então não é a igreja que te chama para servir. Não é um pastor que nos chama a servir. É a percepção do chamado de Deus que nos leva a andar como servos.
O chamado para servir vem de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque quem nos mantém servindo é Deus. Se a gente permitir com que o homem nos chame a servir, a hora que o homem parar de bater nas nossas costas e dizer muito obrigado sei lá, muito bem, você está fazendo isso para mim, a hora que o homem esquecer de fazer isso, porque o homem esquece, a gente vai se sentir frustrado, deprimido, por que eu estou aqui? Mas quando eu me lembro que foi Deus que me chamou e eu devo a minha adoração a Ele, eu abro a porta de outra maneira. Eu pego no microfone de outra maneira. Eu sirvo a ceia de outra maneira. Eu sirvo os meus irmãos distribuindo envelope de outra maneira. Sabe por quê? Porque quem me chamou para servir foi Deus. E quem me sustenta aqui no que eu estou fazendo é Deus. Deus é aquele que nos chama para servir. E o chamado, gente, ele tem que ser motivado, então, pela paixão de ver outras pessoas sendo transformadas. Você talvez não entenda, você talvez esteja na sua igreja abrindo porta, você não entenda a parte espiritual daquilo que você está fazendo. Porque se você faz com o coração próprio, abrindo a porta, e com o coração próprio, eu estou dizendo, com a paixão por servir as pessoas, isso nos motiva a fazer diferente. Uau! As pessoas são recebidas de maneira diferente. E isso faz toda a diferença quando ela tem que entrar, sentar, ouvir uma palavra. A pessoa que estava na porta, ela não me distratou. Então agora, ao invés de ouvir a palavra, eu tenho que ficar pensando que a outra... Não! Eu e você somos facilitadores. Você entende isso? Eu e você somos facilitadores. Então, quando nós estamos... Aleluia! Quando nós estamos servindo, nós estamos facilitando. Quando nós estamos adorando, nós estamos facilitando a resposta de outras pessoas. Então eu e você precisamos disso no nosso coração. Mateus capítulo 7, verso 12 diz assim: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Então, se nós formos alcançados por esse amor, nós podemos alcançar outras pessoas. Letra B, por que servir é um privilégio? Porque nos dá a oportunidade para imitarmos o Filho. Isaías 42, verso 1, diz: eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho. O meu escolhido, está falando de Jesus, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Você está vendo que Jesus teve que ouvir isso? Jesus sabia disso. Quando Jesus é batizado no Jordão por João Batista, e ele ouve aquela voz: esse é o meu filho em quem eu me comprava. Você não acha que ele se lembrou da palavra de Isaías, de Deus falando para Isaías, que ele falaria isso para Jesus? Esse é o meu... Jesus era filho. Você entende que Jesus era filho? Mas ele se entregava como servo. Você não deixa de ser filho. Se você é uma nova criatura, você é um filho. Mas como filho, se entregue como servo. Então, ponto B. Por que é um privilégio nós servirmos a Deus? Porque nos dá a oportunidade para imitarmos o Filho. Isaías capítulo 42, veja aí comigo, Isaías capítulo 42, diz assim: eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não é interessante? Isaías aqui está falando acerca de Jesus. Como se o Pai estivesse falando acerca de Jesus através de Isaías. E Jesus era filho. Você sabe que Jesus era filho de Deus. Você, como filho de Deus, como nova criatura, você é um filho de Deus. Mas vamos imitar o filho padrão. E o filho padrão se apresentava como servo. E o Pai o reconhecia como filho. E o Pai o reconhecia como filho, e recebia a sua adoração como servo também. E o que eu acho interessante aqui é que ele diz: eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho. Ou seja, todo o nosso sustento vem do Pai. Se nós precisamos servir, nós servimos no poder do Pai, no poder que o Pai nos dá. Lembra que Ele não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de
poder, aleluia, para que a gente possa servir. E Jesus servia com base nesse sustento, o sustento do Pai. Você lembra que ele foi no deserto, guiado no deserto, pelo Espírito, e lá ele teve que ter esse sustento espiritual, o sustento da palavra revelada, não era qualquer palavra. Jesus tinha a palavra revelada, e a palavra revelada é a ação do Espírito. Jesus teve que ter isso para que ele pudesse entender que o Pai o amava. Portanto, ele não estava sofrendo nenhuma tentação por parte do Pai. O Pai o amava e o sustentava enquanto ele estava fazendo ali aquilo que ele precisava que fosse feito. Eu e você, quando nós entendemos que nós somos servos de Deus, quando nós nos apresentamos como servos, gente, nós precisamos entender, esse sustento vem de Deus. Então nós podemos usar essa natureza doadora que nós temos para auxiliar outros. Veja, talvez você não esteja pregando libertação, mas a sua atitude facilita. Lembra que nós falamos? A sua atitude facilita quando alguém pregar sobre libertação. A sua atitude vai lembrar aquela pessoa que está ouvindo ali que ela tem direito. Lembra? Eu e você fomos chamados para facilitar. Esse texto aqui é maravilhoso. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Olha só o que diz Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 13, está na sua apostila. Na Nova Versão Internacional diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Como eu falei para você, gente, o chamado não tem que vir de fora, o chamado vem de dentro. O nosso chamado número 1, é imitarmos a Jesus. É imitarmos a Jesus em tudo aquilo que ele fez. E ele serviu os propósitos do Pai. Letra C, como nós falamos aqui em Isaías capítulo 42, somos capacitados e sustentados pelo próprio Deus. Eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito. Meu servo, quem? A quem eu sustenho. Êxodo capítulo 31. Vê lá comigo, Êxodo, capítulo 31, verso 1 até o verso 6. Diz: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito, aleluia, e o enchi do Espírito de Deus, quem foi que deu habilidade para ele? Inteligência? Deus. De habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Ou seja, eu e você somos capacitados com esse poder. Poder do alto, poder sobrenatural. E tudo que Deus quer é com que você facilite. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na nossa próxima aula. Eu só quero terminar lendo essa citação de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz assim: Deus me ama. Eu não estou aqui somente para preencher um espaço, somente para fazer ou ser mais um número. Ele me escolheu com um propósito. Ele irá completá-lo se eu não colocar obstáculos em seu caminho. Ele não me forçará, mas ele quer que eu diga sim.
eu e você somos chamados para facilitar. E somos sustentados por esse poder. A gente vai ver isso no nosso próximo aula. Deus te abençoe.